Meu nome é Thaís Gasparian, eu sou advogada no Brasil, trabalho com mídia, com internet, com a mídia tradicional escrita, e eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre o Marco Civil da Internet. Em junho de 2014, entrou em vigor a Lei 12.965, que estabeleceu princípios, garantias e direitos para o uso da internet no país. Pela sua relevância, ela foi denominada Marco Civil da Internet, e ela tem por objetivo a fixação dos direitos e das responsabilidades relativas à utilização dos meios digitais. Basicamente, ela se caracteriza por ser uma legislação que garante direitos e não que restringe liberdades. A ausência de uma legislação regulatória da internet gerava incerteza jurídica nos meios judiciais quanto ao resultado dessas questões que eram levadas às cortes. Assuntos muito importantes para o uso da internet no país, como a neutralidade da rede, por exemplo, foram reguladas por essa lei. Com relação à responsabilidade dos provedores de internet, o principal aspecto a ser destacado é a disposição de que os provedores não são responsáveis por conteúdo de terceiros, a não ser que não obedeçam a uma ordem judicial de remoção de conteúdo. Durante muito tempo se discutiu no Brasil se os conteúdos poderiam ser retirados da internet sem uma autorização judicial, ou seja, com base em uma mera notificação da parte que se sente ofendida. Alguns juízes entendiam, muitas vezes, havia indícios suficientes de que o conteúdo era ofensivo e que, nesse caso, se o provedor não retirasse o conteúdo depois de notificado extrajudicialmente, poderia ser condenado ao pagamento de indenização. O Marco Civil da Internet colocou um fim nessa discussão, de sorte que, atualmente, o provedor de serviços somente é obrigado a remover um conteúdo mediante uma autorização judicial. É evidente que, na hipótese de questões evidentemente lícitas, como imagens de abuso sexual infantil, o provedor deve agir tão logo tenha conhecimento do fato. Esse foi um importante avanço no legislativo que também tem reflexo no que diz respeito à liberdade de expressão. De fato, seria potencialmente perigoso que qualquer notificação pudesse gerar a obrigação de retirada de um conteúdo. A atribuição de uma tal responsabilidade ao provedor poderia gerar situações de censura, de vez que a avaliação dos interesses subjetivos, como ofensa ou dano moral, é muito complexa e exige análise do contexto da publicação, o que nem sempre é possível fazer de modo objetivo. Por outro lado, não seria justo que se atribuísse ao provedor a difícil e ingrata tarefa de decidir o que pode ou não continuar a ser veiculado na rede. O Marco Civil da Internet, então, firmou o entendimento de que vigora relativamente à responsabilização do provedor por conteúdo ilícito a regra da responsabilidade civil subjetiva, com a exigência de ordem judicial específica para que os provedores tornem indisponíveis conteúdos gerados por terceiros e violadores de direitos. Mas a própria lei criou algumas exceções, como, por exemplo, a do artigo 21, aplicável às hipóteses de conteúdos envolvendo nudez ou atos sexuais de caráter privado. Nesses casos, após o recebimento de notificação pelo participante ou por seu representante legal, o provedor deve indisponibilizar o conteúdo de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, sob pena de responder subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização do conteúdo infrator. O que ainda não está regulamentado, na verdade, é o que se entende por forma diligente. Esse é o texto da lei
muitos juristas e usuários da internet defendem o estabelecimento de um prazo para tanto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu a razoabilidade do prazo de 24 horas para a retirada dos conteúdos ilícitos em aplicações de internet. Ou seja, uma vez notificado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, o provedor deve retirar o material do ar no prazo de até 24 horas, sob pena daí sim de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada. Outra questão que nós temos nos tribunais do país diz respeito ao modo como deve ser feita a indicação do conteúdo que deve ser retirado da internet ou indisponibilizado. Há uma corrente doutrinária e jurisprudencial que estabelece que a indicação do conteúdo a ser retirado ou indisponibilizado deve ser feita por meio da menção da URL. A indicação da URL seria suficiente para a localização objetiva e inequívoca do conteúdo. Também há, nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Esse tipo de identificação evita que o provedor de aplicação seja obrigado, por ordem judicial, a estabelecer qualquer tipo de filtro ou monitoramento de conteúdo por sua conta e risco, sem que esse conteúdo tenha sido especificamente analisado e especificado pelo judiciário. É importante ressaltar que o Marco Civil expressamente excepcionou a sua aplicação a questões relativas a violações e direitos autorais praticadas por terceiros. O Marco Civil da Internet ajudará certamente a estabelecer uma uniformização da jurisprudência no Brasil no que diz respeito à responsabilidade dos provedores, porque a lei os exime de qualquer responsabilidade por conteúdo postado por terceiros, o que fortalece a liberdade de expressão, sem dúvida. Na verdade, essa lei estabeleceu um grande precedente com relação à liberdade de expressão, e foi justamente esse tópico o que mais gerou discussões no Congresso. O desafio agora é o modo que a lei será regulamentada, uma vez que sua eficácia depende, em certa medida, da regulamentação da lei. Alguns juristas, alguns magistrados, e principalmente do Judiciário de São Paulo, do Estado de São Paulo, no Brasil, entendem que até a lei ser regulamentada, estão suspensos todos os direitos e obrigações criadas pela lei. Ou seja, eles querem que só depois que a lei for regulamentada é que ela poderá ser implementada. Ainda não chegaram às cortes superiores os processos relativos aos fatos ocorridos depois da promulgação da lei, mas já há alguns casos que estão sendo decididos com base nessa lei do Marco Civil da Internet. A importância do Marco Civil da Internet para o Brasil é enorme. Muitas vezes havia muitas discussões sobre isso, sobre como seria regulada a internet, como seriam reguladas todas as questões que dizem respeito à internet, e o Marco Civil realmente ele trouxe muitas respostas para todas as indagações que a sociedade e o judiciário tinham sobre o tema. É claro que agora a regulação dessa norma é de extrema importância, e nós enfrentamos no país diversas questões que, na verdade, pretendem destruir muitas coisas que o Marco Civil da Internet já estabeleceu como uma norma, mas muitas outras questões do Congresso, que o Congresso discute e que tenta, muitas vezes, destruir o que o Marco Civil da Internet já estabeleceu. Então, é um perigo, realmente, que normas venham ou que outras leis venham destruindo qualquer tipo do que já se conseguiu, do que já se avançou com relação a isso no Brasil. Também é importante dizer que o Marco Civil foi resultado de um amplo movimento da sociedade civil no Brasil. Foram mais de 2 anos de discussão com a sociedade civil e que todo mundo contribuindo, muitas pessoas contribuindo de diversas
diversas áreas do direito, diversas áreas da sociedade civil, contribuindo para que se conseguisse chegar a esse denominador comum. Também é importante dizer que o Marco Civil da Internet, ele é importante não só para o país, internamente no Brasil, mas talvez seja uma das primeiras legislações sobre a internet no mundo. Então, daí a sua importância, a sua relevância para todos nós.